Produção audiovisual não é só câmera e edição, é decisão, bastidor e erros que quase ninguém vê. E para falar sobre esse lado real do audiovisual, o convidado de hoje é o Alex de Souto, produtor audiovisual e professor. Ele vive o mercado e também ensina quem está começando. Ah, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Como Olá, estão boa as noite. coisas? Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que estiverem nos assistindo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E nessa conversa, a gente vai falar sobre os desafios reais da área, o papel do produtor e o que realmente faz diferença para quem quer viver do audiovisual hoje. Para começar, e para quem está te vendo e não te conhece, quem é você hoje dentro do audiovisual e com o que você trabalha atualmente? Maravilha, então. Bom, eu sou Alex Bissotto, eu sou realizador audiovisual, produtor, sócio na Nave Mãe Filmes, uma produtora aí que existe desde 2011 em Ribeirão Preto. Então, estamos indo, no momento em que isso está sendo gravado, nós estamos indo para 15 anos de atuação no mercado do interior paulista. E também sou docente, sou professor dessa área de audiovisual. Eu sou formado em produção audiovisual e me especializei. Tenho pós-graduação em educação, em linguagem midiática, e eu também sou mestre em mídia e tecnologia pela Unesp do estado de São Paulo. Durante minha trajetória, né, eu já dei aula em cursos livres, profissionalizantes, técnicos. Por mais de uma década, eu fui professor de um centro universitário, aqui da região também, que forma todos os profissionais aqui da nossa região possivelmente passaram por lá. E também, atualmente, sou professor no Senac de Ribeirão Preto, onde temos alguns cursos livres e profissionalizantes dessa área. Com a produção, além de atuar na Nave Mãe Filmes, eu também atuo fazendo parcerias com diversas produtoras, que precisam somar forças. De repente, para um trabalho específico, precisam de uma função, né? Precisam agregar uma pessoa para determinada função. Alex, tem alguém na sua produtora? Você consegue ir? A gente consegue fazer uma parceria? E aí a gente agrega, junta, né? Porque audiovisual é uma área que não se faz sozinho. É uma área muito coletiva, a gente precisa de muita gente. E aí, sempre que é necessário, a gente está somando dessa maneira. Isso foi algo planejado ou foi acontecendo ao longo da sua trajetória? Nossa, legal essa pergunta. Eu acho que foi acontecendo, porque na verdade, quando eu era adolescente, assim, eu queria fazer publicidade e propaganda, mas porque eu queria trabalhar com animação. E quando eu perguntava para as pessoas, o que que eu faço? Eu acho que é publicidade e propaganda. Tipo, ninguém, não tinha um curso que a pessoa falava. Aí eu mostrava, assim, sei lá, uma propaganda que tinha um desenho animado. Eu acho que é publicidade que faz isso. Então eu prestei vestibular para publicidade e propaganda, comecei o curso de publicidade e propaganda, e larguei o curso de publicidade e propaganda depois de um tempo. Porque eu fiz estágio, trabalhei em agência, mas eu não fazia o que eu queria, o que eu imaginava que eu queria, né? Eu queria fazer. E aí abriu um curso de audiovisual em Ribeirão Preto, né? Nessa época que eu estava largando um curso, começou a primeira turma de um curso de produção audiovisual. Acho que chamava Produção Audiovisual com ênfase em cinema, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, pô, vou tentar lá. E, na verdade, eu já estava em outra brisa, assim, por ter tido uma certa decepção, né? De achar que era uma coisa e não era. Eu sou músico também, não muito bom, mas eu gosto muito de música. E eu tava, assim, querendo ir para essa parte. Minha mãe, meu pai sempre falavam muito, pô, você gosta de música, de repente faz algo relacionado à música. Então eu fui pro audiovisual pensando em abrir um estúdio de música, na verdade. E aí eu fui estudar audiovisual. E aí, estudando audiovisual e estagiando em alguns lugares, eu vi que eu era melhor com vídeo do que com música. Assim, me dava melhor com as coisas de vídeo, tinha um olhar melhor do que o ouvido, vamos dizer assim. Então não foi muito planejado, foi acontecendo. As áreas se correlacionam, né? Eu acabo trabalhando com publicidade, só que a área de vídeo relacionada à publicidade hoje, né?
mas não era um caminho que eu já tinha muito bem definido, não. Agora, eu sempre quis ser professor, eu gosto da ideia de ensinar. E admirei, eu tive professores muito bons. Tive professores ruins também, mas a exemplo dos professores muito bons, eu sempre tive vontade de seguir um caminho parecido. Eu só não sabia no que dar aula. Tipo, eu não ia dar aula de matemática, língua portuguesa, na educação física. Mas quando eu descobri, pô, posso dar aula de audiovisual, posso dar aula de cinema, etc. Aí eu fui me especializar nisso. Então a parte acadêmica, ela foi mais pensada. Então eu fiz uma pós-graduação em educação para entender sobre licenciatura, sobre método de avaliação, sobre diversidade escolar e por aí vai. E depois eu fui me especializar também na parte acadêmica do audiovisual, não só na parte prática. Em que momento a educação entrou nessa trajetória? Em final de 2011, começo de 2012, já há um tempo atrás, uma escola de cursos livres aqui de Ribeirão, essa escola não existe mais, chamava Imaginari. Eles estavam precisando eles me convidaram, precisavam de alguém para dar um curso de edição de vídeo. Não era nem um curso, era para dar uma aula particular para um aluno de outro curso, mas que ele queria disso. E eu falei, não, eu consigo elaborar. E aí dei essa aula, depois outro aluno, aí me convidaram para dar para uma turma, né, montar uma turma de 10 alunos. E aí que eu fui começar a entender, pô, eu preciso de mais ferramentas do que eu tenho. E aí foi que eu me especializei, fazendo pós-graduação nisso. E aí em 2015, quase 4 anos depois, eu entro na faculdade aqui, né, na Barão de Mauá para dar aula, e depois eu entro no Senac também. Então há mais de uma década que eu também estou nesses outros espaços, né, já de uma maneira trabalhando com cursos profissionalizantes e universitários. Todo mundo vê o resultado, mas quase ninguém vê o começo. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória no audiovisual? Ai, cara, pergunta difícil, né? Não só o começo, não sei, eu comecei numa época muito boa, para ser sincero, assim, me formei em 2009, 2010, em 2011 estava abrindo a produtora. Economicamente era um cenário muito bom, né, nesse momento. E desses 15 anos, né, a gente teve muitas mudanças e a parte econômica e cultural passou por mudanças que não foram favoráveis em alguns momentos para a gente. E aí, esses foram momentos difíceis, mais do que o começo, esses altos e baixos. Então, momentos de alta de dólar, momentos de baixo apoio à cultura, né, de governo que deixou leis de incentivos congeladas, né? Isso não é nada favorável à área de audiovisual e à área da cultura em geral. Então, esses foram os momentos mais difíceis. O que que esse momento te ensinou? Esses momentos mais difíceis te ensinaram? Legal. Eu acho que me ensinou de que não existe estabilidade. Assim, estabilidade é uma ilusão na minha concepção atual, porque você pode estar num momento legal, uma estabilidade legal ali, equipe acompanhando, equipe há bom tempo com você, todo mundo já conhece a linguagem, está indo bem, está entrando dinheiro, está conseguindo investir em equipe, em equipamento, etc. Mas de repente pode vir uma pandemia, de repente pode vir um governo que não é esperado, de repente pode sair um cliente. Então, você tem que tomar cuidado com a sua acomodação. Ficar muito acomodado com essa estabilidade pode ser perigoso, porque pode vir uma rasteira que você não está esperando e aí você não sabe o que fazer. Então, eu sou um cara muito pé no chão, apesar de lidar com uma área criativa. Então, eu sou pé no chão para poder
me reinventar nesses momentos também. Ter a flexibilidade e se permitir abrir leques de possibilidades de trabalho. E teve alguma fase que você pensou em jogar tudo pro alto? Desistir? Não, desistir não. Eu gosto muito do que eu faço. Muito mesmo, assim, eu me descobri, depois que eu larguei a primeira faculdade, eu acho que eu me encontrei na parte de audiovisual. Tanto que, assim, se deixar conversar disso, fica uma tarde inteira. Eu dou aula disso com muita facilidade em termos de estar trocando com as pessoas que estão comigo em sala de aula, de entender o que a galera tá com dúvida ou que está trazendo de novo e eu poder contribuir, poder aprender também. Então, eu gosto desse tema num geral. Então, é uma área que me agrada estar participando de alguma maneira, seja como realizador, como professor, ou participando de um festival, ou estando numa equipe, ou como aluno, né? Não deixei de estudar também, faço especializações, faço cursos mais rápidos e por aí vai. Mas eu também gosto de me dar a liberdade de que, se chegar o momento, eu estou envelhecendo. São 15 anos só de produtora, fora onde eu trabalhei antes de abrir a nave mãe. Então, se em algum momento, sei lá, talvez eu queira vender sorvete, ter uma rotina mais, um pouco diferente, né? Menos turbulenta, eu quero me dar essa possibilidade também, se chegar daqui a alguns anos isso, né? Eu, eu, eu acho que vai ser difícil eu sair do audiovisual. O que eu acho é que eu vou um camaleão, de repente, eu vou me transformando, né? A nave mãe vai se transformando dentro dessa área. E o que que mais acelerou seu crescimento? Estudo, prática ou networking? Os três, tá? Os três. Nenhum deles individualmente vai levar a lugar nenhum. Só ter networking não vai adiantar nada, mas você precisa de pessoas. Como eu falei, o audiovisual é uma área coletiva, não se faz sozinho, tá? Não acredito nessa área sendo feita sozinha. Só que também só conhecer as pessoas e você não ter prática, não trabalhar ali, né? Não se dar o trabalho de aprender algo, não adianta nada. Então você tem que ir atrás, tem que aprender algo, tem que pedir para participar e ir praticando cada vez mais e praticando com o que tem, dentro das possibilidades do que tem. E o estudo é fundamental. Eu acho que só praticar também vai te tornar, você vai conseguir fazer. Só que talvez não abra tantas possibilidades quanto você aprender uma teoria de o cinema é uma arte que tem uns cento e tantos anos. Uma galera estudou muito dentro desses 100 anos e algumas coisas não só que se repetem porque dão certo, algumas coisas são linguagens. E aprender linguagens vai ampliar o seu repertório na hora de você fazer aquela prática, na hora de você fazer uma iluminação, na hora de você fazer um enquadramento, uma luz que remeta a algo. Então, eu acho que o estudo é fundamental também, e esses três pilares que você colocou aí, eles vão convergir para um todo, para uma melhora no geral. Então, não, não acho que um deles me favoreceu de alguma maneira. Não é porque eu estudei mais que eu cheguei lá. Eu acho que é porque eu tenho bons relacionamentos, não deixei de estudar e não deixei de praticar. Porque eu poderia virar professor e ser só professor também, estaria tudo bem. Só que talvez eu não estaria realizando, não estaria dirigindo filme, não estaria lançando curta-metragem, documentário. É uma opção, mas eu não queria isso. Eu queria dar aula, mas eu também queria fazer meus filmes. Se você tivesse que explicar para alguém, para alguma pessoa leiga, o que que um produtor audiovisual faz no dia a dia? É complexo, porque para explicar para uma pessoa não leiga também é difícil, até para pessoas das áreas. Uma pessoa, o produtor audiovisual em si, a função de produção audiovisual é preparar tudo para que a produção aconteça. Então, é meio que fazer acontecer, concretizar uma ideia em forma de vídeo. Então, seja essa ideia a cobertura de um evento, por exemplo, de um casamento, seja uma publicidade,
seja um show. Então, alguém tem uma ideia, seja um filme, um documentário. Então, tudo parte de uma ideia e o produtor audiovisual, o realizador audiovisual, vai fazer todo o possível para que isso se torne um filme. E qual a parte menos visível, mas mais importante do seu trabalho? Eu acho que a parte menos visível é que são realizações coletivas e feitas por pessoas e para pessoas. A gente faz em conjunto e o fator humano é muito importante. Apesar de ter tecnologia envolvida, as pessoas que estão envolvidas ali são como artesãos moldando através dessas ferramentas digitais o que vai vir a ser o filme. Então isso às vezes parece distante, porque a gente tem muita coisa automatizada hoje em dia, né? Ah, eu aperto aqui, sei lá, tal mídia social já me dá um vídeo. Ok, te dá um vídeo, mas ele não te dá uma linguagem, ele não conta uma história como essas que nós, produtores audiovisuais, cineastas, contamos histórias. Em um projeto onde normalmente tudo pode dar errado. Ah, são diversos fatores, mas pode ser fator financeiro, que geralmente é onde aperta. A gente sempre está lutando contra a falta de dinheiro, infelizmente, né? A gente está tentando fazer mais do que o dinheiro permite. Eu acho que é uma dificuldade da maioria dos realizadores, tipo, a gente tem esse valor, então a gente vai ficar só nele. Que a gente sempre quer ir além, a gente quer fazer acima do que a gente pode, no sentido de, tipo, não, tudo bem, eu vou ganhar um pouco menos, sabe? E isso pode ser um problema, porque pode ser uma frustração depois, né? E assim, você pode marcar uma produção, Ribeirão Preto é uma cidade super seca, e no dia da produção chover. Então, imprevistos vão acontecer. Tente esquentar a cabeça o menos possível quando acontecer, tá? E estar preparado. Todo imprevisto te prepara para o próximo. Então, a próxima vez que acontecer, você vai estar um pouco mais calmo. Agora falando um pouco sobre cinema. O cinema influenciou a forma como você produz hoje? Totalmente, né? Como também pesquisador de mídia, tá? De mídia, tecnologia e linguagens midiáticas, eu enxergo o cinema dentro do audiovisual como uma linguagem. O audiovisual ele pode ser mais amplo. Então, o cinema pode estar ali dentro, como a TV pode estar ali dentro, como a mídia social, a internet está ali, o podcast, cada um vão ter as suas peculiaridades. Eu acredito que o cinema molda a maneira que eu produzo em todos os âmbitos que eu atuo, mas eu também entendo que não é toda produção que cabe o cinema, entende? Quando me chamam assim, pô, Alex, eu preciso gravar esse depoimento aqui, mas eu quero que ele tenha uma cara de como se a pessoa estivesse gravando uma entrevista de podcast. Ok. Talvez a linguagem tenha que ser mais de mídia social, internet, podcast, e menos de cinema. Aí, a mesma ideia, eu preciso gravar um depoimento, mas eu quero que pareça uma entrevista como inspirada num documentário tal. Pô, então eu vou trazer toda a linguagem do documentário. Então, o cinema, ele molda sim, ele influencia sim a minha maneira de trabalhar, mas eu também acredito que tem os momentos e a gente tem que estar atento em quais são esses momentos. Existe algum filme ou diretor que mudou seu jeito de enxergar o audiovisual? Existe. O Stanley Kubrick e o Martin Scorsese. O que que o cinema ensina sobre narrativa e emoção que muita gente ignora? Eu não sei o que muita gente ignora, isso eu não sei responder, mas cinema é narrativa e cinema é contação de histórias. O princípio do cinema é contar uma história para que outras pessoas se identifiquem para o bem ou para o mal com aquela história. Mas o princípio do cinema é isso, tá? Só é transportado para outra mídia.
Hoje, qualquer pessoa cria conteúdo, inclusive isso aqui é um conteúdo, né? Isso valorizou ou desvalorizou o profissional audiovisual? Ah, isso mudou, mas nem para o bem nem para o mal. Acho que eu acredito que isso trouxe democratização. A tecnologia ajuda nisso. Aí, como ela vai ser usada? Ela pode ser usada para melhorias ou para não melhorias. Eu sou otimista. Eu acredito que isso faz bem para nossa área. E o mercado valoriza mais o processo ou só o resultado final? No geral, o resultado final. Além de produtor, você também é professor, como você já mencionou antes, certo? O que que você mais percebe de dificuldade em quem está começando no audiovisual hoje? O que eu sinto de uns anos para cá é que as referências são menores. Referências, falando de cinema. Muitas vezes as pessoas entram num curso relacionado ao cinema, mas as pessoas não estão acostumadas a consumir filmes, não conhecem clássicos do cinema, não conhecem algumas obras que são importantes quando a gente vai falar de linguagem. Então, acho que parte também da vida acadêmica, né, a parte dos professores, é levar esse repertório, construir esse repertório junto dos alunos. Que conselho você daria para quem sonha em viver de audiovisual hoje? Meu principal conselho é seja persistente. Não é uma área fácil. Nenhuma área de cultura que você decidir atuar hoje vai ser fácil. Mas talvez outras áreas também não são. Então, persista e não desista. O que que você gostaria de ter ouvido quando você estava começando? Olha, felizmente eu tive um forte apoio dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas em volta de mim, quando eu desisti de uma área e fui para outra. Então, eu acho que eu vi o que eu precisava, que assim, dependia mais de mim, dependia mais do Alex, do que o que ele queria escolher. Então, não era a área, mas era eu me esforçar naquela área. Não é só isso, tá? É muito mais do que isso, tem vários fatores. Mas dentre os meus privilégios, eu pude ter essa escolha. E como produtor e professor, por que que ainda vale a pena insistir nessa área? Cara, vale a pena principalmente pela ideologia. A cultura é muito importante. Contar histórias é muito importante. A humanidade se encontra aí. A humanidade se encontra e se comunica através da contação de histórias. Então, eu acredito que vale a pena insistir nessa área para que isso não deixe de existir. Você quer divulgar alguma rede social sua, da produtora, algo assim? Ó? Vou deixar então aqui a quem se sentir à vontade, quiser conhecer um pouco mais, siga lá, Nave Mãe Filmes no Instagram. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente ao Alex de Soto por ter me dado essa oportunidade de entrevistá-lo. Foi muito bacana. Se você tiver alguma dúvida que você queira que eu passe para o nosso convidado, deixa aqui que eu passo para ele, tá bom? E lembrando, por favor, inscreva-se aqui no canal, que a gente está rumo a 500 inscritos aqui, tá bom? E é isso aí. A gente falou.